Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do DRA Negócios. Aqui a gente fala sobre o que realmente acontece dentro das empresas e sobre as decisões que fazem o negócio crescer de verdade. Eu sou Ana Santana, consultora de negócios e finanças, e estou aqui junto com o Diego e a nossa convidada Jéssica para falar um pouquinho mais sobre como que funcionam os bastidores dos empresários. Olá, tudo bem? Eu sou o Diego, empresário no segmento de mercadinho. Estou aqui representando os empresários locais para expor a sua dificuldade, suas falhas, né? Que realmente tem muitas, a gente tem, mas a gente estamos aqui para poder compartilhar, dividir ideias, dificuldades para poder juntos vencermos e chegar mais longe. E o tema de hoje é um daqueles que todo empreendedor se pergunta: eu preciso investir para cobrar mais ou cobrar mais para depois investir? É isso aí. Estamos aqui hoje com a nossa ilustre convidada, Jéssica. É minha amiga, estudou comigo tem uns anos atrás, nós temos uma amizade de mais de uns 10 a 15 anos aí, chutando baixo. E ela está aqui, ela tem um salão de beleza, está aqui para compartilhar sua história, para incentivar você também que tem desejo de abrir algo, abrir um salão, compartilhar suas ideias, seus pensamentos. Estamos com a Jéssica Borges. Obrigado, Jéssica, por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, gente. Fiquei muito feliz. Qualquer projeto que envolve a minha profissão, o empreendedorismo, eu fico muito feliz de participar. Ai, que ótimo, Jéssica. E olha, esse dilema de hoje, né? Inclusive foi a pauta de hoje foi dita por ti, né? Sugerida por você. A gente fica muito feliz por falar sobre isso, porque é um dilema que afeta aí muitos empreendedores, né? Principalmente quem está no setor de beleza ou de serviço, como você tem um salão, uma clínica estética, como oficinas e restaurante. E para falar sobre isso, Jéssica, antes da gente entrar nesse assunto, claro, a gente gostaria de conhecer um pouquinho sobre quem é a Jéssica, né? Como que a Jéssica começou? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Olá, gente. Meu nome é Jéssica, eu tenho 30 anos. E eu comecei nessa área, eu sempre tive muita vontade, né? Eu sonhava com essa profissão desde criança. Hoje eu trabalho com o que eu brincava, né, com as minhas amigas. Eu mexia muito no cabelo de boneca, de quem deixasse da minha família mexer. Legal. E aí eu comecei, eu lembro assim, o meu pai correndo atrás das escolas comigo para me matricular, mas eu ainda não tinha idade. E aí tinha que esperar eu completar 15 anos para fazer o curso. E assim que eu completei 15 anos, eu já entrei. 15 anos, meu Deus, olha, 15 anos empreendendo já, fazendo curso. Na verdade, faltava 3 meses para eu completar 15 anos, aí deixaram. Porque deu janeiro, eu já entrei no curso. Meu Deus. Era muita vontade mesmo. E então com 15 anos eu já comecei a estudar e como a gente já conversou um pouquinho antes, assim que eu entrei no curso eu me destaquei lá, então não foi planejado abrir um salão. Eu tinha esse sonho assim para um futuro, quando eu terminasse o curso, quando eu tivesse terminado a escola, né, abrir o meu próprio salão, mas eu me destaquei lá, trabalhei para o dono da escola durante um tempo, ele me viu uma pessoa responsável e ele quis passar o salão para mim. Então, mais ou menos perto dos 16 anos, com 16 anos, eu já estava no meu próprio salão, liderando minha equipe. Precoce, né? 15 anos, entrou no curso, que bom que você teve seu pai como seu apoiador, né? Isso, nem todos têm essa oportunidade, isso é muito bom. E nossa, 16 anos com seu salão, já como que você chegou nisso? Então, foi muito de repente, eu comecei a trabalhar para ele teve problema em liderar uma equipe de longe, já que ele estava na escola, né, dando aula.
E então eu fiquei um tempo liderando a equipe para ele, né? Trabalhando lá também. E aí ele, por problemas financeiros, acabou tendo que passar. Eu não esperava, conversei com meu pai mais uma vez me apoiou, Uhum. que foi como ele estava passando o salão com todos os móveis, com o ponto, né, os produtos. E meu pai me ajudou com a entrada. Foi uma Depois eu oportunidade, fui né? pagando as parcelas sozinha. Um produto do próprio salão, né? Sim. Isso. E outra, você, nesse salão, que você veio da escola e aí você foi trabalhar nesse salão, né? Então, você já meio que estagiou antes dele ser seu, né? Você estagiou no seu próprio negócio. Eu fiz a minha clientela. Ah, Aí que entra também, né? Se trabalha, tem muita gente que não trabalha dedicado com o patrão, fala, não, eu trabalho de qualquer jeito aqui. E nisso você já não sabia que poderia ser seu, mas já trabalhava dedicado aqui buscando cliente, que seria com o seu patrão. E aí, consequentemente, já foi os seus próprios clientes, porque futuramente veio te passar. Te passou, sabe? Isso mesmo. Que que não, legal. E quando você recebeu essa notícia, foi de boa, assim, tá bom, eu no salão, eu vou assumir. Tudo bem. Você teve apoio do seu pai, mas assim, de cara, assim, de primeiro, o que você sentiu? Eu tive muito medo. Porque querendo ou não, trabalhando para outra pessoa, se acontece alguma coisa, eu corro pra ele. O B.O. é dele. Agora pra mim. E tanto é que assim que eu assumi o salão, eu tive, já, o B.O. já meu trabalho Foi ruim. a primeira dificuldade foi porque, assim, não tinha acabado o contrato dele, mas até então a gente já conhecia a pessoa da imobiliária, né? Então, a gente achou que ia ser tranquilo, ia continuar como estava. Tem um reajuste que normalmente fazem anualmente, mas como foi encerrar um contrato para iniciar outro, ele praticamente duplicou o aluguel. Meu Deus. Foi o meu maior desafio. meu pai. Quando eu vejo assim, algum desafio financeiro, eu não paro pra chorar, eu vou trabalhar. Você já sofreu, né? Já viu isso na pele, como é que você faz, né? Quando eu preciso trabalhar para resolver este problema. Boa. Trabalha e chora. Trabalha e chora. Adorei, eu amo, grava essa frase. Quanto eu preciso trabalhar para resolver este problema? Mas eu sei que hoje em dia também dá para ter mais estratégias, Sim. né? Não é só ir lá, arregaçar as mangas e usar a mão de obra. O quanto eu posso valorizar mais o meu trabalho, usar mais estratégias, valorizar mais alguma coisa, né? Exatamente. E aí entra no ponto que você trouxe pra gente, né? Aproveitando isso que você falou, quando você pensa em investir, né? O que vem na sua cabeça? Investir na estrutura, investir em mais cursos, investir em produtos? O que você quer dizer com isso? Então, eu sou muito perfeccionista, né? E isso me prende um pouco, porque muitas pessoas falam que eu estou indo bem da forma que eu estou, porque na verdade eu percebo assim, muitas pessoas são atraídas pela estética do lugar. Sim. Só que pra mim sempre foi, eu sinto essa dificuldade, pode ser que eu tenha mais clareza, né, que não tenho. Eu sinto essa dificuldade porque eu sou muito sozinha pra tudo, né? Até um tempo atrás eu tava morando sozinha, eu tô fazendo faculdade, tô pagando meu apartamento, e todo o investimento que eu consigo fazer é em cursos. Eu prefiro investir em cursos e eu sempre assim, eu sabendo mais, eu vou aperfeiçoar meu trabalho e com isso ganhar mais dinheiro para investir no salão. Sim. Só que aí eu acabo trabalhando muito, né? Trabalhando e estudando, e aí eu não sinto que é o momento de aumentar o preço, porque a cliente vai chegar lá e não tem um salão muito bonito. Entendi. Teve um momento que tipo, algum cliente, tipo, no caso, falou, investir no espaço, ter um espaço maior, você tipo, já tem um tempo de ramo, porque eu não penso em investir, fazer isso aqui, eu já teve um start, tipo, alguém fala pra você, curso, não é mesmo? Eu tenho que fazer isso, já teve. Às vezes tem
clientes que dão algumas dicas de como decorar. E eu também já percebi assim, o cliente gosta, vai, mas eu não fico assim o tempo todo olhando, esse cliente tá me traindo, essa coisa toda. Eu não tenho isso. Mas às vezes acontece, né? Da gente ver que a pessoa vai, mas quando ela vai em outro lugar, ela tira foto de tudo. Então a gente percebe, né? Sim. E é legal, Jéssica, você ter essa percepção, porque de fato a gente recebe muitas dicas de quem tá de fora, né? De que tá vendo só a imagem, de que tá vendo só a fachada, né? Como que você reage a isso? Você aceita tudo ou você tem ali uma estratégia, mesmo que mínima, mas você tem uma estratégia ali para ir implementando? Então, eu sempre ouço com muito carinho as dicas que as pessoas me dão, né? E quando às vezes eu falo um pouco sobre isso, e eu acho que a maior prova do meu investimento não é me comparando em outros salões, mas eu sei que acontece de um salão ter estrutura, mas o serviço não tem a qualidade do meu. Mas ele chega lá no meu salão, mas tem uma parede com 10, 15, eu perdi as contas. 10, 15 certificados, diplomas. Então isso pra mim é um grande investimento. Sim. E eu sei que isso vai me ajudar. Sim, sim. Ela falando assim, me lembrou no começo, quando eu conheci a Ana. Tipo assim, a gente pensa, tipo, já pensa em investir em tantas coisas, a gente pensa, não, vamos organizar a casa. Primeiro a gente vai reservar um caixa para a empresa, vamos guardando valor mensal, e a gente vai criando um caixa quando, tipo, vamos pôr lista de prioridades. O que você quer fazer primeiro? Quero comprar uma máquina de preço. Lista. Eu quero uma balança. Beleza, a gente vai guardar um valor mensal. Chegou num determinado valor, vamos comprar primeiro da lista lá, uma balança. Balança, check. Câmera, instalar a câmera, check. Mas, tipo assim, isso foi meio que uma orientação já trazendo o lado administrativo mesmo. Tipo assim, começa tendo essa questão, tipo, você investiu em conhecimento. Então, tipo assim, você já tá, tipo assim, olhando assim, tá muito na frente de muitas, né? Tipo assim, olha, nossa, já tem 15 diplomas na parede dela, não sei o que, eu só tenho um. Tipo assim, então você já tá bem à frente de muitas. Então, tipo assim, a ideia mesmo é reservar mesmo o valor e aí, tipo, pôr a lista de prioridade pra você realmente fazer, tipo, eu quero fazer agora, quero fazer isso, vamos fazer isso aí. E é legal que você tenha essa maturidade de que, eu vou olhar para as sugestões dos clientes ou de outros empreendedores como eu com carinho, né? Mas eu investi no meu conhecimento, então eu tenho que acreditar um pouco em mim também, né? Um pouco ou muito em mim também, porque eu não sou despreparada aqui. Então, legal, até porque tudo que vem de fora ajuda, mas nem tudo convém a gente implantar. Mas eu percebi que você é uma pessoa muito querida pelos seus clientes, pelo meio que te cerca. E, Jéssica, quando eu entendi, né, que quando você fala de investimento, você já investiu nos seus cursos e tal, mas ainda por que te causa essa dúvida de eu investir no negócio ou investir para cobrar mais ou cobrar mais para depois investir? Te causa essa dúvida? Tô tentando te entender para tentar te ajudar e ajudar uma pessoa que assiste a gente. Então, eu percebo ainda que tem pessoas que relacionam o preço com o lugar. O lugar tem a cara de Não é o serviço, não é o profissional. E o pessoal relaciona muito isso, é uma experiência, né? Entendi. Então, ok. Mas isso te incomoda em que grau? Assim, de 1 a 10, quanto que isso te incomoda? Olha, eu acho que depende da fase, porque na verdade, às vezes a gente se apega muito às coisas negativas ao invés das positivas. Mas se eu parar pra pensar direitinho e ver em todas as pessoas que me falam, essas cobranças são muito menos do que os elogios que eu recebo. Tipo, ano passado eu costumo fazer um reajuste de preços no final do ano.
um serviço que eu cobrava. Não conta! Não conta, tô brincando, vai contar. Não vou falar exatamente o serviço, mas eu posso falar mais ou menos a especificação, mas não é o serviço. Não, eu só tô te ajudando. Se você quiser falar o serviço, você pode contar. Eu tô te ajudando pra você não divulgar pro seu filho. Eu aumentei R$60 em um serviço. Não é um reajuste muito pouco, né? Sim. E eu ainda coloquei a partir. Ah, ótimo. Então, tiveram pessoas que esse procedimento foi mais caro. Uhum. Então, assim, e eu fiz isso morrendo de medo. Morrendo de medo, vou perder cliente. E teve cliente que falou assim, já tava mais do que na hora. Olha, Tava muito tempo pagando isso, em outros lugares é muito mais maior. caro. Então, eu tive mais incentivo pra cobrar mais do que outras pessoas, mas por outro lado, uma pessoa eu fiquei um pouco chateada, mas eu soube sair da situação e aí não fiquei mais chateada depois. Uhum. Ela falou assim, aonde você viu cobrando esse preço pra você querer cobrar também? Uau. É tipo assim, e lá na região realmente o pessoal cobra muito barato. Uhum. Serviço que eu tô cobrando, teve gente cobrando metade do preço, até menos. Aí eu simplesmente falei assim, o serviço dos outros não é parâmetro pra mim. Porque eu vou em base do que eu estudo e em base do que eu preciso viver, né? Da qualidade que você entrega, né? Eu estiver pagando pra trabalhar e eu preciso da diária, se não for. Exatamente. Sabe por quê, Jéssica? Eu vou te falar, eu fiz um vídeo uma vez que falava justamente sobre isso, né? Tem cabeleireiro que ele cobra R$40 pelo corte. E já tem cabeleireiro que ele cobra R$110, R$120 pelo corte. A tesoura é igual. A tesoura é a mesma. Mas o que diferencia? É a qualidade do serviço. O de R$40 tem cliente e o de R$110 também tem cliente. E também cabe cortando você a capacitação dela, né? Tipo assim, né? Ela já tem 15 anos de experiência, ou mais, né? De 15 anos. E a capacitação, tipo, diploma. Então, tipo assim, não foi da noite pro dia que ela, tipo... Exatamente, é uma profissional que está ali entregando um serviço de qualidade. Então, de fato, você até se antecipou, porque a minha pergunta era justamente essa, a próxima. O que te trava para você aumentar o preço, né, do seu serviço? Se é o medo de perder cliente, que isso é comum, não só para o serviço não, mas até para a área alimentícia e outras áreas industriais, enfim. Se é o medo de perder cliente, a comparação, que é o que você trouxe aí, né? Você trouxe os dois, no início você ficou com medo, teve a questão da comparação, né, com o mercado, ou simplesmente se é por insegurança. Você acha que os três estão presentes em você? Estão presentes? Como que é? Eu acho que acaba predominando aí é o medo mesmo, a falta de confiança de não, eu vou fazer isso, vai dar certo, porque as minhas clientes conhecem a qualidade do meu serviço. Entendi. E cabe também, tipo, de cliente para cliente, né? Que a gente só pensa, tipo, tem cliente que já é cliente meu 10 anos. O cliente falou, o seu cliente falou, nossa, já você tá feito isso faz tempo. Mas, tipo assim, você, tipo, e caso também, tipo assim, acredito que vem muita indicação também, né? Vai lá naquela faz isso, né? Tipo assim, já é indicação positiva, então quando a pessoa chegar vai ter um valor ajustado já, o valor real que você deveria ser cobrado. Mas, tipo assim, aí varia também, né? De cliente para cliente, pessoa para pessoa, poder. Lá no mercado você já passou por isso, Diego? Não, nesse sentido não. Não nesse sentido, né? Mas dá um certo receio, né? Tem a tal da, vamos falar da pesquisa, né? Então, você sabe mais ou menos quanto tá no concorrente, você tipo, meio que igualar. Então, tipo assim, você olha assim, mas tipo assim, dá pra colocar ali meio parecido, mas tem que ver a sua margem também. Quando você pegou, quando você custou aquilo pra você não sair tanto e não perder pra poder querer igualar o vizinho, né? Então tem essa diferença que no seu caso é produto igual que tem no concorrente. Exatamente. Aí é diferente da mão de obra, né? Que a mão de obra cada um tem preço. E o ponto aqui é entender se investir sem clareza, né, de caixa pode virar um peso também, né?
Então, acho que pelo que você me passou aqui, você é bem ponderada, você pensa bastante, né? É tranquila. Então, é legal isso, porque aí quando você realmente tomar coragem, falar assim, não, eu vou investir no aumento do meu serviço, porque é isso que vai me trazer resultado para eu entregar melhor serviço para os meus clientes, você vai decolar, né? E passagem que nem acreditar mais em si, que nem a gente comentou aqui, né? Você acreditar no seu trabalho, falar, eu sou capaz, eu tenho conhecimento suficiente para poder cobrar esse valor que eu tô cobrando. Então, tipo, hoje você sabe realmente quanto você lucra em cada serviço que você faz, tipo um corte, um tratamento de cabelo, você sabe exatamente quanto você lucra? Então, exatamente não. O que eu fiz para me ajudar um pouco foi colocar os gastos do salão e todas as minhas despesas, na verdade, tanto do salão quanto pessoal. E eu coloquei quanto precisava faturar no mês, quanto que vale a minha hora. Tanto é que cada serviço que eu faço, não tem essa de esse eu vou ganhar mais, esse eu vou ganhar menos. Todos têm basicamente o mesmo valor, com tanto por hora. Mas eu sei que tem como melhorar isso daí. É que eu fazer tudo sozinha, né? Eu vou perguntar agora. Eu fiz essa pergunta justamente por isso, gente. Não, de jeito nenhum. É para trazer aqui não só para ti, né, que chegou com essa dúvida, mas até para quem está assistindo a gente, né? Você percebe como aquela dúvida lá de investir, onde que ela tá ligada? Ela tá ligada, eu ainda não sei qual o meu lucro exato, então como que eu vou investir? Você vê que uma coisa tá conectada com a outra. Eu sei o que eu preciso pagar só. Aí eu vou lá e passo aquele dinheiro e pago. Então, exato. E aí quando a gente tem lá o fluxo de caixa funcionando, a gente sabe, tá bom, eu tenho todas as entradas, tenho todas as saídas, mas isso só não basta. Você falou uma coisa, saiu isso, entrou isso, tá bom. Quanto ficou? Aí acha que aquele saldinho que ficou ali, e olha, isso não é uma puxada de orelha pra vocês não, viu, empresário? É o ensinamento, né? É o Se eu ensinamento. soubesse, não tinha por que eu sabia, né? Então, fez entrada e saída, mas assim, ainda tem muita conta para se colocar ali, né? No meio, para você saber qual que é realmente o seu lucro e depois ainda ver qual é o destino desse lucro. Então, assim, essa sua dúvida está muito ligada realmente ao caixa que ainda não está totalmente claro, e mesmo você tendo uma boa gestora, porque, poxa, uma pessoa que começou com 15 anos a estudar, assumiu um salão com 16 anos e depois assumiu o seu próprio salão, né? Porque você assumiu o primeiro salão ali sendo gerente para o seu chefe. E depois você assumiu o salão sendo o seu salão. Quantos anos você tem nesse salão? Então, ele não é exatamente o mesmo salão agora, mas é a minha empresa, né? Eu tô com, deixa eu ver, 14 anos. 14 anos de salão, então assim, não é qualquer pessoa que perdura tanto assim. Então, é sim uma boa gestora. Precisa fazer só alguns ajustes, que isso é normal de qualquer empresário, de qualquer empreendedor, né? E muito legal, muito legal. Então, às vezes o investimento certo não é dinheiro, né, Ana? Às vezes pode ser gestão, posicionamento. Exatamente. E esse ponto é que muitos empresários ignoram. Investir não é só reformar o salão, que você está bem certa quando você fala, tem gente que é fora estética e tal, você está muito certa. Investir não é só reformar o salão, é melhorar a entrega, você já faz uma entrega boa, mas ninguém é tão bom assim como a gente também, né? O Diego tem o mercado, eu tenho minha consultoria, a gente sempre pode melhorar, né? Então é melhorar a entrega e comunicar valor. É isso que vai te ajudar no processo aí de aumento de preço, né, Diego? É verdade. Então, Jéssica, se você tiver segurança de que teu cliente entendesse o valor do seu trabalho, você acharia mais fácil aumentar o preço? Sim, com certeza. Me passariam essa segurança também, né? E eu preciso passar a segurança de que meu
no trabalho, tá sendo bem feito, mas também essa segurança de que eu tô sendo valorizada. Exatamente, você entendeu. Esse é exatamente o ponto. O cliente, ele só enxerga valor quando o dono entrega e enxerga o valor do seu próprio trabalho, serviço que oferece, né? Você mesma já se decifrou aí. Então, Jéssica, depois de ouvir tudo isso, o que você percebe que estava te travando mais? A falta de investimento ou a forma de enxergar o preço? Então, eu acho que o que tá me travando mais sou eu mesma, né? Meu Deus, Eu tá mais fácil de resolver. meus dois, você. Organizar algumas coisinhas organizando dá pra... Dá. E o que diria para outros profissionais que estão no mesmo segmento que você? Então, acredito que não tem exatamente uma receita, mas uma das coisas que me ajudou muito foi a minha persistência. Tô chateada, vou trabalhar, tá legal, tô empolgada, tô trabalhando bastante, e aí às vezes a gente acaba perdendo foco para outras coisas, mas sempre continuei trabalhando. E não só trabalhar, porque a gente acaba se perdendo um pouco e acaba ficando só nisso, trabalhando e acredito que tem formas da gente conseguir ganhar sem ficar só se matando de trabalhar, né? Tem que valorizar o serviço. Então tem estratégias, a gente precisa cuidar do nosso psicológico para isso ajudar a gente a se valorizar mais, o psicológico, o financeiro, e isso vai automaticamente fazer com que às vezes a gente delegue funções ou que a gente outros profissionais. É boa, muito boa. E no fim das contas, né, não existe, como você disse, uma receita de bolo, né? Não é só uma única linha, né? O que existe é consciência, que você já tem, e constância, que é o que você vem mantendo também, né? Quem tem de próprio caixa da empresa é muito importante, que o próprio caixa sabe o momento certo de investir no que ele precisa investir, né? Então esse é um ponto que eu quero que você, Jéssica, pense um pouquinho sobre isso, que vocês que estão vendo esse podcast de hoje também pensem sobre isso. Esse é o ponto que vocês precisam melhorar na empresa de vocês, né? Pode ser caixa, pode ser estrutura, pode ser contratação, pode ser uma especialização. A Jéssica aqui é especialista. Então, pensa qual que é e foca nisso. E ver, importante também saber, se tá bom, eu identifiquei o meu ponto, né? É isso aqui que eu preciso melhorar. Mas para eu melhorar isso, como que tá os arredores disso? Precisa de algum ajuste ou eu já posso ir direto ao ponto, né? Porque às vezes pra gente conseguir melhorar, a gente precisa ir lapidando os redores, né? Exato. É isso aí. E pra você que tá ouvindo a gente aí, passar a olhar o seu negócio mais pra frente. Tipo, de investir em conhecimento, que nem a Jéssica investiu. Não é apenas a estética do negócio, mas em conhecimento e um profissional mesmo, né? Pra poder te orientar, te ajudar ali no ramo para crescimento, e futuramente você vai colocando as prioridades e crescendo o nosso negócio. E assim todo mundo crescendo junto aí. Isso, Jéssica, eu quero te agradecer por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Você é uma fofa, meu Deus do céu! Eu que agradeço essa oportunidade. Ótimo, espero que você volte mais vezes. Com certeza. A gente quer falar sobre o seu projeto. Da próxima, a gente quer falar sobre esse seu projeto, tá? Vai ficar aí o gancho da próxima vez para falar sobre o projeto da Jéssica. E olha, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast DRA Negócios. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, vocês comentam aqui embaixo, que a gente vai ter o prazer de responder para vocês. O Diego, eu, a Jéssica, se comentar lá também, vai responder para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, galera.